Pastor Felipe. Tá com clube, é? Tá com clube aqui? Vai fazer o pix pro povo, não vai? Ah, tá, entendi agora. Levante as mãos sobre o servo de Deus. Diga assim, Pastor Felipe, deixa Deus te usar. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos estão felizes com esse Jesus? Quantos têm motivo para adorar esse Jesus nessa noite? Quantos têm glória para dar a esse Jesus nessa noite? Quantos trouxem aleluia para glorificar esse Jesus nessa noite? Ei, existe um Jesus que já está na casa. E é esse Jesus que vai mudar a sua história nessa noite. É esse Jesus que vai mudar o seu cativeiro nessa noite. Então, se é esse Jesus que você veio adorar, eu sei que Ele merece o melhor. Eu sei que você pode levantar as suas mãos no lugar mais alto e adorar, porque Ele merece a tua adoração nessa noite. Vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Vocês estão bem para a glória de Deus? Graças a Deus. É motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite, para que juntos nós venhamos adorar a Ele, aquele que merece toda a honra. Sem mais demora, pregue as vossas Bíblias. No livro de 1 Samuel, do seu capítulo 16, do seu versículo 11. Quem for achando vai dando glória a Deus. Quem não achou diz me ajude. E quem não trouxe Bíblia, eu não vou te dizer nada, viu? Rapaz, parece que tem um bocado que não trouxe Bíblia aí, viu? Mas olha para o telão. Quantos acharam, dão glória a Deus? E a palavra do Senhor nos diz assim: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. Ele disse: ainda falta o menor. Repete comigo: ainda falta o menor. Eis que estar apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. E você feche os seus olhos. Soberano Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, esta é a Tua palavra. A Tua palavra é inspirada pelo Teu Espírito. Por isso assim, Pai, como uma terra precisa estar arada e adubada para receber a semente e frutificar, eu te peço que o coração do Teu povo nessa noite esteja arado e adubado para receber a sua semente, e que essa semente frutifique e se torne um fruto que permaneça para sempre. Pai, eu te peço, como nas outras vezes, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, pois a glória é Tua, o poder é Teu, a majestade é do Senhor. Pai, a Tua palavra nos assegura em dizer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pai, fica conosco nessa noite. Me ajuda a ministrar essa palavra.
E ajuda os teus filhos a fluir dentro dessa palavra de uma forma sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, esse culto nessa noite. E fala conosco para a honra e glória, louvor e majestade e exaltação do teu nome. E aqueles que crer, sela comigo dizendo, sela comigo dizendo, sela comigo dizendo. Queridos, estamos em um tema do mês. Coloca para mim, Cristian, faz favor. Servir em casa, valorizando cada tempo e desenvolvendo novas habilidades. Queridos, eu percebo que nessa noite existe uma unção profética sobre essa casa. Eu vou repetir mais uma vez. Existe uma unção profética sobre essa casa. E eu quero começar essa ministração profetizando sobre a tua vida. E dizendo que ninguém vai se assentar à mesa enquanto você não chegar. Eu vou profetizar mais uma vez para ver se você consegue entender a intensidade dessa palavra sobre a tua vida. Deus está dizendo para você nessa noite: ninguém se assenta à mesa enquanto você não chegar. E se essa palavra é uma verdade na sua vida, se você crer nessa palavra profética, levanta a sua mão e diga: eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu reivindico essa palavra hoje sobre a minha vida. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele rejeita o sacerdote Eli, a sua casa e os seus filhos, Deus ele já tinha preparado para si um Samuel. Samuel esse que servia a Deus com excelência, que servia no templo com excelência, que servia ao próprio Eli com excelência. Mesmo sabendo que Deus já não falava mais com Eli. Sabe por quê, queridos? Porque Samuel entendia que o erro de Eli não poderia influenciar na excelência do seu serviço. Olhe para o seu irmão que está do lado. Balance ele para ver se ele está acordado. E diga para ele assim: os erros dos outros não pode influenciar a excelência do seu serviço. Entenda que foi valorizando esse tempo de serviço que Samuel adquiriu habilidade sacerdotal, habilidade profética e habilidade jurídica. Porque ele se tornou, além de sacerdote, profeta. E além de profeta, juiz. E eu preciso que você entenda que todas as vezes que nós valorizamos o tempo de serviço, nós adquirimos novas habilidades para assumirmos novas responsabilidades. E tem alguém aqui nessa noite que quer assumir novas responsabilidades? Tem alguém aqui que está pronto para assumir nova responsabilidade?
Ei, Deus está dizendo para você nessa noite, ei, respeita a oportunidade de você servir a Deus. Esteja pronto para você estar servindo a Deus, porque a oportunidade vai aparecer, e quando a oportunidade aparecer, você precisa estar pronto para servir o Senhor. Oh! Mas agora a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o tempo se passa e Samuel envelhece. E agora o povo começa a clamar por um rei. Isso gera uma tristeza dentro de Samuel, ao ponto de Samuel ir até Deus e dizer: Deus, o povo me rejeitou. E Deus olha para Samuel e diz: Samuel, você está equivocado. O povo não te rejeitou. O povo rejeitou a mim, para que eu não reine sobre eles. Entenda que a Bíblia diz que Deus vai levantar um rei segundo o coração do povo. Rei esse chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E esse rei, ele vai reinar sobre Israel por 40 anos. Mas a Bíblia diz, queridos, que no segundo ano do reinado de Saul, ele é rejeitado por Deus. E isso me faz entender que Saul reinou por 38 anos, sem a direção, sem a orientação e sem a revelação de Deus. Porque no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que Deus já não se revelava mais a Saul, nem por sonho, nem por Urim, e nem por profeta. E por que eu estou te dizendo isso? Para que você venha entender que o Deus que escolhe é o mesmo Deus que rejeita. O mesmo Deus que escolheu Saul foi o mesmo Deus que rejeitou Saul. E a Bíblia agora vai nos dizer que Deus percebe que o fato dele rejeitar Saul paralisou agora o ministério de Samuel. E no livro de 1 Samuel, do seu capítulo 16, do seu versículo 1, eu peço que Christian coloque aí para mim. A Bíblia vai nos dizer que Deus repreende o profeta. A Bíblia vai nos dizer que Deus olha para Samuel e diz: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Em outras palavras, Deus estava dizendo para Samuel: Samuel, até quando você vai permitir que o seu ministério, que a sua chamada, que o seu serviço continue paralisado por alguém que eu mesmo decidi não mais restaurar, Samuel?
Entenda que precisava Samuel romper com Saul. Porque se Samuel não rompe com Saul, o óleo não desce. Se o óleo não desce, não enche o vaso. Se o vaso não enche, não tem condições de Davi ser ungido como rei. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que hoje é noite de rompimento na tua vida. Deus está dizendo, você precisa romper com tudo aquilo que está dificultando de eu te encher. Deus está dizendo, você precisa romper com tudo aquilo que está impedindo de você ser cheio. Deus está dizendo, você precisa romper com coisas, com pessoas, com ambiente, com relacionamento. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida é coisas grandes. Mas o vaso só é cheio de azeite se eu rompo com Saul. Tem alguém aqui decidido a romper com Saul para o óleo descer sobre a sua cabeça? Tem alguém aqui decidido a romper com Saul para o óleo encher o vaso? Ei, eu vejo algo sobrenatural acontecendo nessa noite. Ei, eu vejo o vaso que estava emborcado virado para cima, porque tem óleo descendo, tem unção descendo, tem graça descendo, tem presença descendo nessa noite. A Bíblia diz que quando o profeta ele rompe com Saul, Deus olha para ele e diz, Samuel, agora que você rompeu com Saul, enche o seu vaso de azeite. E entenda que vaso cheio de azeite representa renovo e recomeço. Deus estava dizendo para Samuel, Samuel, se renova na minha presença, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Samuel, se renova na minha presença, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Ei, não, você não entendeu. Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou derramando renovo e recomeço. Renovo e recomeço. Renovo e recomeço. Renovo e recomeço. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite, come pão, e o pão representa a palavra, renovo. Bebe água, e a água representa o Espírito Santo, renovo. Porque longa é a sua caminhada. Caminhada fala de recomeço. Deus está dizendo, eu tenho renovo e recomeço para a tua vida. Renovo e recomeço para a tua casa. Renovo e recomeço para a tua família. Renovo e recomeço para o teu casamento. Renovo e recomeço para a tua chamada. Renovo e recomeço para o teu ministério. Renovo e recomeço para a tua chamada nessa noite. Tem renovo de Deus descendo nesse lugar. Tem renovo de Deus fluindo nesse lugar. Tem renovo de Deus chegando. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a unção de renovo fluindo. Ei, Deus está dizendo para mim nessa noite, eu estou restaurando o profeta. Eu estou restaurando profetisa. Eu estou eu estou restaurando aqueles que estavam paralisados por causa de Saul. Eu estou restaurando aquele que estava pensando em parar, pensando em desistir. Deus está dizendo, tem renovo e recomeço. Tem renovo e recomeço. Tem renovo e recomeço. Recebe aí. Recebe aí. Quem recebe renovo e recomeço, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Samuel precisou romper com Saul para que o seu vaso fosse cheio, para que ele recebesse o renovo. Mas o interessante é, queridos,
que quando Samuel ele se enche, quando Samuel ele é renovado, quando Samuel enche a botija de azeite, agora Deus vai olhar para ele e vai dizer: Samuel, agora vem. Deus estava dizendo para Samuel: Samuel, agora entra na minha presença. Porque existe profundezas em Deus que nós só conseguimos acessar quando estamos com a nossa botija cheia da presença de Deus. Alabandaraia suprecomantura bandaraia supreana labandaraia so. Entenda, querido, que há uma diferença em você estar na presença e você entrar na presença. Você estar na presença fala de relacionamento, mas você entrar na presença fala de intimidade. E entenda uma coisa aqui: existem coisas que Deus só vai te revelar no ambiente da intimidade. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele precisa que você entre na intimidade, porque Ele tem coisas grandes para te revelar a partir de hoje. E é nesse ambiente de intimidade que Deus vai revelar a Samuel o seu plano de ungir Davi como rei de Israel. Agora Samuel está renovado. Samuel está com uma missão nova. Samuel está aonde ele deveria estar. E você está aonde você deveria estar nessa noite. Porque tem óleo fresco descendo sobre a tua cabeça. Alabandaraia suprecomantura e bicai. Eu sinto graça de Deus para repetir isso. Existe óleo fresco descendo sobre a tua cabeça. Eu sinto graça de Deus para repetir isso. Eu sinto. Alabandaraia suprecomantura e bicai. Existe óleo fresco descendo sobre a tua cabeça. Ei, porque você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Saul pensou que você ia parar, mas Deus está dizendo: eu tenho um renovo e recomeço. Renovo e recomeço. Renovo e recomeço. A Bíblia diz que Samuel agora se levanta. Calça a sua sandália de profeta. A sua capa de profeta, o seu cajado de profeta. Amarra a botija cheia do azeite. Mas ainda existe algo que está atrapalhando Samuel de cumprir o propósito. O que é? O medo de Saul. Ele olha para Deus e diz: se eu descer e Saul ficar sabendo que eu estou indo ungir um novo rei, Saul vai me mandar me matar. Aí Deus diz a ele: pega umas das bezerras das suas vacas e desce para Belém. E chegando lá você vai dizer: eu vim sacrificar. Porque o mesmo Deus, querido, que te faz romper com Saul, é o mesmo Deus que te dá estratégia para confundi-lo. Porque confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantarem contra a tua vida.
Porque confundidos e envergonhados serão todos aqueles que pensaram que você ia morrer, que pensaram que você ia parar, que pensaram que você ia... Não, meu Deus, eu sinto graça de Deus para dizer isso aqui. Deus está restaurando o ministério que estava parado. Deus está restaurando a chamada que estava parado. Ei, você disse, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não evangelizo mais. Deus está dizendo, eu estou levantando a sua chamada novamente nessa noite. A Bíblia diz que Samuel desce para Belém. E chegando em Belém, os anciões correm em direção a Samuel. Porque na maioria das vezes que um profeta aparecia em um lugar, é porque havia um juízo de Deus para chegar. Mas Samuel está tão renovado, tão cheio do Espírito Santo, que ele disse, não, se preocupa não. A minha vinda é de paz. Mas quando ele chega na casa de Jessé, ele revela o real motivo pelo qual ele desceu até Belém. Ele vai dizer, Deus me mandou aqui, porque da sua casa vai sair um rei. A Bíblia diz que Jessé corre, arruma tudo e comunica aos mancebos, aos filhos e prepara para se apresentar diante do profeta. Mas a Bíblia diz que ele esqueceu o menor da casa, o Davi, o improvável, o desprezado, o rejeitado. A Bíblia diz que Davi estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Porque ser rei não basta apenas sentar no trono. Ser rei é necessário ter amizade com Deus do trono. E a Bíblia diz que Saul amava o trono, mas Davi amava a presença. Saul amava a coroa, mas Davi amava o Deus da coroa, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Saul, ele reinou 38 anos sem a presença, mas Davi, quando pecou, ele disse, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ei, Deus está dizendo, não basta somente ser rei, precisa carregar a presença. Não basta somente pregar, precisa carregar a presença. Não basta somente cantar, precisa carregar a presença. E Davi está no deserto, enfrentando as suas maiores batalhas no anonimato. Batalha essas que os homens não viram, mas que o céu não deixou de contemplar. Talvez você entrou aqui como Davi, travando muitas batalhas no mundo espiritual, no anonimato. Onde as pessoas olham para você e não têm noção de quantas batalhas você tem enfrentado. Aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. Mas Deus me trouxe aqui para te dar uma notícia do céu.
que aquilo que a terra não viu, o céu não deixou de contemplar. Eu vou repetir mais uma vez: aquilo que a terra não viu, o céu não deixou de contemplar. E o que é que está acontecendo, pastor Felipe? Existe uma contemplação do céu. O céu está contemplando as suas lutas, o céu está contemplando as suas guerras, o céu está contemplando as suas batalhas. Ei, toda vez que o céu contempla as nossas batalhas, a terra se move para nos dar vitória. Todas as vezes que o céu contempla as nossas batalhas no anonimato, no lugar onde ninguém te vê, e você dizendo: Senhor, me sustenta. Senhor, não me deixe cair. Senhor, não me deixe parar. As suas guerras contra a depressão, ansiedade, você dizendo: Senhor, eu confio em Ti. São essas guerras que Deus está contemplando nessa noite. São essas batalhas que Deus está contemplando nessa noite. E sabe o que é que está acontecendo, querido? Deus está movimentando a terra para te honrar. Deus está movimentando a terra para te proteger. Deus está, movimentando a terra para te exaltar. Deus está dizendo: os homens olharam para você e disseram: não tem mais jeito, acabou, vai morrer nesse deserto, vai morrer nessa prova, vai morrer nessa luta. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o que eles não sabem é que aquilo que eu estou preparando para você é ainda maior do que você está enfrentando hoje. Aquilo que você está enfrentando hoje é pequeno para o futuro que Deus está preparando para a tua vida. Pastor, qual é o futuro que Deus está preparando para a minha vida? Aquilo que os olhos não viram. Enquanto eu vou falando, você vai dando glória. Aquilo que os olhos não viu, ouvido não ouviu, não subiu ainda ao seu coração. É isso. É isso que Deus tem preparado para a tua vida nessa noite. É isso que Deus tem preparado para realizar na tua vida nessa noite. É isso que Deus tem para fazer na tua vida nessa noite. E a Bíblia diz que Samuel agora começa a apresentar os seus filhos. E ele passa Eliabe, e o profeta se empolga, porque o profeta ele está recém-renovado ao ministério, então ele ainda está meio tentando o juízo. E ele olha e diz: certamente é esse. Aí Deus diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está pelo lado de fora. Mas eu, Samuel, eu vejo o que está pelo lado de dentro. As pessoas olham para você e não entendem porque Deus te ama tanto. As pessoas olham para você e não entendem porque Deus te abençoa tanto. As pessoas olham para você e não entendem por causa dessa graça que Deus derramou na sua vida. Mas eles não entendem que Deus não vê pelo lado de fora. O que Deus está contemplando é um coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir, um coração disposto a amar a Ele acima de todas as coisas. É por isso que Deus não te abandona, é porque Ele está te olhando pelo lado de dentro. E passa o segundo, Abinadab, e Deus disse: não é esse. Passa o terceiro, Samar, não é esse.
vai passando sucessivamente, até se esgotar os 7 que estavam na casa. E entenda que o número 8 significa recomeço. É quando acaba tudo que o recomeço chega. E a Bíblia diz que Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, acabou-se os mancebos. Acabou os seus filhos, Jessé. E ele disse: não, ainda tem um, o mais novo. Ele está no deserto de Belém, apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz, querido, que o profeta olha para Jessé e diz: manda chamar. Manda chamar. Porque não nos assentaremos enquanto ele não chegar. E armaram muitas mesas e te excluíram de muitas mesas. Mas foram mesas criadas pelo homem. Mas Deus está dizendo que existe uma mesa hoje, que o céu preparou para a sua vida, que ninguém vai sentar enquanto você não chegar, que ninguém vai chegar enquanto você não chegar. Eles podem até ficar ao redor da mesa, mas ninguém senta, mas ninguém senta, mas ninguém senta, porque você é aquele que ele escolheu para sentar na mesa primeiro. Porque não vai adiantar te esconder. Não vai adiantar te caluniar, te defamar. Tentar manchar o seu nome. Tentar fechar as portas. Porque quando Deus escolhe, quando Deus levanta, quando Deus unge, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor diz: e ainda antes que houvesse dia eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, pois operando eu na sua vida, quem impedirá? Operando eu na sua vida, quem impedirá? Ei, deixa eu te dizer uma coisa: os teus inimigos não vão conseguir paralisar, não vão conseguir impedir aquilo que Deus já preparou para você, aquilo que Deus já preparou para a tua vida, aquilo que Deus já preparou para a tua chamada e para o teu ministério nessa noite. A Bíblia diz que Davi chega na casa. Certamente com cheiro de ovelha. Porque Deus nunca vai chamar alguém desocupado. Deus sempre vai chamar alguém que está servindo. E Davi era alguém que servia com excelência. Ele não deixou que a rejeição da sua casa atrapalhasse o seu serviço. Eu acredito que não foi ninguém que pediu para Davi cuidar das ovelhas. Eu acredito. Porque quando nós olhamos a história de Davi, nós vemos que Davi é alguém voluntário. Talvez ninguém queria. Mas Davi disse: pode deixar, meu pai, que eu cuido das suas ovelhas. Ninguém quer. Mas quando você quer, as pessoas querem tomar aquilo que Deus te deu. Ninguém tem. Mas quando você tem,
as pessoas não conseguem entender por que Deus te deu. Davi estava no deserto lutando com ursos e leões, adquirindo novas habilidades, porque ele sabia que chegaria um dia que essas habilidades seriam usadas. Deus está dizendo para você hoje, você precisa adquirir novas habilidades. Porque existem coisas para acontecer na tua vida que você só tomará posse quando você estiver adquirindo essa habilidade. Deus está dizendo para você nessa noite, se habilite a cuidar do que é meu, porque eu vou me habilitar a cuidar do que é seu. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Deus cuidava do trono. Enquanto Davi estava servindo o Pai, Deus estava preparando o óleo fresco que desceria sobre a sua cabeça. É por isso que no Salmos capítulo 89, versículo 20, Deus vai fazer uma declaração desse Davi dizendo: achei o meu servo Davi, e com o meu santo óleo lhe ungi. Ei, tem ungido de Deus aqui nessa noite? Tem ungida de Deus aqui nessa noite? Se tem, levanta a tua mão e dá o glória que o céu adora. E a Bíblia diz que Samuel, olhando para Davi, Deus fala com Samuel dizendo: é isso. Levanta e unge. E aí Davi escreve: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tem mesa sendo preparada na presença dos seus inimigos. Tem mesa sendo preparada na presença dos seus inimigos. Tem presença, tem mesa sendo preparada, tem mesa. Deus está preparando mesa, Deus está preparando mesa, porque Deus vai te honrar ainda esse ano. Existe uma honra tão grande chegando na sua vida. Existe uma honra de Deus chegando sobre a tua casa. Existe uma honra tão grande de Deus que você não vai entender, mas você vai precisar viver, porque Deus vai te honrar. E a Bíblia diz que quando o óleo desce, Davi é cheio do Espírito Santo. Chamado, ministério, serviço, é para quem é cheio do Espírito Santo. Mas se você entrou aqui nessa noite vazio, Deus, Ele vai te encher. Se levante em nome de Jesus. Eu sinto uma unção de renovo descendo sobre essa casa. Alabandarai a suprecomantura abandarai. Feche seus olhos. Alabandarai a suprecomantura e bicarabandai. Eu sinto uma unção de renovo descendo nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Começa a renovar agora o teu povo. Começa agora a renovar agora o teu povo, Espírito da verdade. Começa agora a renovar a tua igreja, Espírito Santo. Meu Pai, aquele que não sentiu mais a tua presença, a tua graça, a tua unção,
Ah, meu Deus, batiza agora com o teu Espírito. Ah, meu Pai, derrama óleo fresco sobre a cabeça. Calabando comantura bandaraia supriandarábia. Meu Deus, o Senhor tem mesa preparada. Meu Pai, o Senhor tem trono preparado. O Senhor tem coroa preparada. O Senhor tem honra preparada. Ah, meu Pai, mas eles precisam nessa noite estar cheio do teu Espírito Santo. Alá, bandoro, banduribi, carabandarai. Araia, suprecomanturi, bicarabandai. Eu convido a intercessão a começar a andar sobre essa casa. Eu convido agora os intercessores, os obreiros, pastores, presbíteros, começarem a andar dentro dessa casa, porque tem um renovo de Deus descendo, tem um renovo de Deus chegando, tem um renovo de Deus fluindo. Alabando comantura, bandaraia, supriandarábia. Ei, começa a sentir a presença de Deus aí agora. Meu Pai, começa agora a derramar unção nova. Começa agora a descer, meu Pai, com óleo fresquinho. Alabando comantura, bandaraia, supriandarábia. Calabando corobodoboshiribi carabandai. Meu Deus, eu te peço agora. Alaia suprecomanturi bicarabandai. Meu Deus, tem azeite novo, tem unção nova, tem graça nova. Alabando comantura bandarai. Meu Pai, eu sei que o Senhor está na casa. Eu sei que o Senhor está na casa. Meu Pai, em nome de Jesus, renova agora. Enche agora, transborda agora. Alabando comanturi bicarabandai. Todo vaso que estava emborcado, desemborca agora e enche. Desemborca agora e enche. Desemborca agora e enche. Desemborca agora e enche. 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 Oh, rabandaraia suprecomanturi bicarabandai. Alabandoro bandoro boshoro banduri bico. Arabanda colobanduri bicarabandarabash. Rabando comanturi bicarabandaraia so. Arabando comantura bandaraia sobre comanturi bicarabandai. Eu sei. Jesus está dizendo: eu estou passeando no meio da minha igreja. Deus está dizendo: eu estou passeando no meio da minha igreja. Eu estou curando nessa hora. Eu estou curando feridas da alma. Eu estou curando alabando comanturi bicai, corações feridos, almas feridas. Alarabando comanturi bicarabandai. Alabandaraia suprecomanturi bicarabandai. Arabandor corobodobosh.